Maravilha, meu aluno querido, vamos agora fazer análise de textos. Por que é importante esse bloco? Porque é o seguinte, eu mostro para você a proposta, depois de mostrar a proposta, eu mostro um texto que a gente pode reformular, que já está bom assim, que pode ficar melhor, um que já está legal, né? Esse é o meu propósito. É dar um exemplo de texto para você ver como ele foi articulado, qual foi a técnica empregada, se haveria alguma coisa para melhorar, se poderia ficar mais interessante, obter uma nota maior, tá? É para isso que serve esse bloco de análise de textos. Então agora trouxe algumas propostas aqui para que a gente possa fazer análise com bastante cautela, com bastante calma. Então, você tem aí no seu material o texto, tá? Você tem a proposta, você tem o texto base e você tem algumas reelaborações que eu fiz do primeiro texto, depois você tem um exemplo de texto bom. Então, veja só, esses textos, como eu falei, são textos de fato que foram produzidos por alunos, tá? E eu utilizo de vez em quando para servir de exemplo, de motivação e tudo mais para o pessoal que está assistindo aí e que faz uso do meu material. Então, ó, faça o seguinte agora. Em primeiro lugar, pare o vídeo, leia a proposta em questão, a primeira proposta, que é uma proposta de concurso público mesmo. Veja como você desenvolveria. Se você achar que é salutar desenvolver antes para depois observar o resultado, pode fazer também, tá? Mas digo que você pare agora, leia, tá, a proposta e depois venha para cá para que nós possamos avaliar parte a parte a construção do texto. Beleza? Dá uma paradinha aí, vai lá. Voltando então. Você conseguiu fazer a leitura? Maravilha. Agora o que eu vou fazer? Nós vamos por um processo lento de análise do texto, tá bem? Eu vou apresentar o texto que você já tem aí, nós vamos colocar alguns quadros para que você possa perceber por meio da minha leitura como articular e como foi o desenvolvimento. Então, o texto original foi escrito da seguinte maneira. Sem título, sem nada, vamos direto ao texto. Então, acompanhe aí na tela comigo. Vamos. Se, por um lado, verifica-se redução nos índices de analfabetismo e aumento nos índices de alfabetização no Brasil, por outro, é visível a situação de precariedade e descaso com a qualidade do sistema educacional prestado à população. Esse fato aponta para a necessidade de se priorizar o investimento em educação no país. Primeiramente, a situação da educação no Brasil não está em nível de qualidade almejado pela população. Exemplo disso são os baixos salários pagos aos educadores, infraestrutura precária, em que em alguns casos os alunos não têm cadeira para sentar, distância a ser percorrida para se chegar a uma escola. E esses males ficam mais evidentes quando observamos o ensino público. Em virtude disso, cria-se a necessidade de melhorar a qualidade do ensino público, exigindo do governo maiores investimentos na área de educação. Assim, incentivando os educadores e educandos ao maior envolvimento e, consequentemente, desenvolvendo esse ramo, podendo ser auxiliado, por exemplo, reformas em escolas e criação de planos de cargos e salários para profissionais da educação. Naturalmente, com o maior incentivo do Estado na educação, a nação estará formando futuros profissionais que poderão trazer progresso e desenvolvimento econômico ao país, como nas áreas de engenharia, medicina, física e muitas outras. Dessa forma, destacando o papel da educação no desenvolvimento econômico do país. Em face do apresentado, conclui-se que a educação de qualidade é essencial para a evolução do país e que o investimento nessa área pode trazer bons retornos à nação, na geração de profissionais, destacando cada vez mais o papel da educação no desenvolvimento e progresso do Brasil. Pois muito bem, você observou que o texto está bem articulado até. Aliás, é um bom texto, tá? Ele conseguiria uma nota mediana. E nós conseguiríamos deixar melhor esse texto? É claro. Por quê? Porque há alterações possíveis para os parágrafos, fazendo com que essa nota consiga ser aumentada, tá bem? Então veja, a ideia era falar sobre a necessidade de se priorizar o investimento em educação no Brasil. Aí havia subitens. Cada subitem foi tratado particularmente. Então você pode observar que o desenvolvimento, tá, conseguiu abarcar esses subitens. O desenvolvimento dessa dissertação foi muito feliz. Por quê? Porque foi feita uma gradação, tá, de argumentos. Essa gradação ficou interessante. A introdução não desrespeitou o princípio da redação que nós havíamos falado.
Que princípio é esse? Ele utilizou uma técnica muito salutar, que era a técnica do quê? De se utilizar uma afirmação, né? E essa afirmação criava uma sentença de dois polos, quer dizer, uma espécie de contradição inicial, tá joia? Mostrando dois lados, tá? De uma mesma figura. Muito bem, então vejamos. O texto ficou mediano por quê? Porque a introdução foi feita a contento, o desenvolvimento também se deu de uma forma clara e a conclusão conseguiu fechar o texto, tá? De maneira consciente, tá? O que eu quero dizer com isso? Que poderia ter sido melhor, tanto na introdução, quanto no desenvolvimento, quanto na conclusão. Então veja só, aqui houve um fechamento, tá? E esse fechamento foi em relação aos argumentos. Você que está com o texto em mãos, vá acompanhando aquilo que eu estou falando aí no seu materialzinho. Então, olha só. Ficou boa a introdução? Ficou. É lógico que ficou. Ainda mais porque, após apresentar um argumento de contradições, né, quer dizer, a introdução, a breve introdução, colocando os dois pontos de vista, aponta-se para a temática principal. Então, isso aqui foi feito muito bem. Isso aqui dá o quê? Isso aqui deu 10. Tá? O que quer dizer deu 10? Foi o melhor que ele poderia ter feito aqui. Introduziu ali as duas visões, depois bateu um tema e era isso que ele precisava fazer. Agora, vamos às particularidades. No primeiro parágrafo, ele começa falando, ele, quero dizer, o autor, com primeiramente. Tá joia? Maravilha! E bate o primeiro item, o primeiro subitem que deveria ser trabalhado, tá, pela proposta da redação, que é basicamente a atual situação de educação no Brasil. Maravilha! Como poderia ter ficado melhor, Pablo? Ficaria muito melhor se ele repetisse essa situação de disparidade mencionada no início. Ele fez? Fez. De certo modo, fez. Tá? Se você voltar ao texto, ele dá o exemplo do baixo investimento, os baixos salários, tá bem? Só que vamos tomar cuidado. Na primeira parte que ele coloca isso, ele diz, os alunos não têm cadeira para sentar. Isso fica muito coloquial, tá? Então, fazer uma alteração dizendo que eles não têm condições para desenvolver o aprendizado em sala de aula, porque essas condições são de infraestrutura, tá? Não utilizar um exemplo tão coloquial assim. Por quê? Porque fica parecendo assim, imagine só, o discurso está num registro alto da língua portuguesa, né? Os argumentos estão bons. Aí, disse que o rapaz não tem um prato de feijão para comer e é por isso que ele passa fome. Mas isso é muito lógico, tá? Então, como registro, como o texto vinha sendo empregado em um registro mais formal e aparece ali uma citação do tipo, não tem, primeiro, não tem é difícil, né? Utilize um possuir, porque o verbo ter, o auxiliar ter, é muito corriqueiro. Tá? Então, nesse sentido, seria melhor ia sair do coloquial, ao invés de utilizar o ter, trocar por possuir. Tá bem? Apenas uma questão de estilo, eu que estou sendo chato agora nisso, que é para o texto ficar melhor. Lembrando que eu já peguei um texto que está no nível mediano. Mediano significa, Pablo, eu passo no concurso? Olha, você até passa, mas passa assim, disputando. Eu quero que você chegue ao topo do ótimo, tá? O que é o nível ótimo? O ótimo é assim, eu passo sem disputar. Eu passo porque eu sou ninja. Eu passo porque eu sou foda e o meu texto é muito bom, tá? Quero que você chegue a esse ponto. No segundo parágrafo, então, você tem em razão disso, tá? Quer dizer, você tem uma continuidade da ideia anterior, mas aí é um problema. Por quê? Nós quebramos o paralelismo do início de parágrafo. Ele começou o primeiro parágrafo com primeiramente. Mas se existe um primeiramente, existe um posteriormente, tá bem? Mesmo que esse posteriormente vá sinalizar uma mudança de direção. Faz parte da estrutura do parágrafo. Então, primeiramente, beleza. Posteriormente, tá? Então, quer dizer, isso gera tal coisa. Primeiro isso, depois isso. Então, ele está indicando qual é a consequência natural, qual é a resolução, qual é o desenrolar do fato. Mas lembre-se disso, você tem que utilizar primeiramente e posteriormente.
O nome disso é parear os parágrafos, tá? Então você tem ali, eu vou conferir meu materialzinho aqui, ó, ele fala o quê? Desenvolvimento da educação, investimento na educação. Por quê? Isso criaria ou aumentaria a possibilidade de termos novos profissionais ou profissionais competentes em determinadas áreas. Veja só que ele, quando vai utilizar ou vai dar a solução para isso, o texto acaba ficando confuso. Por quê? Porque os elementos de coesão, a coesão do segundo parágrafo argumentativo, tá? Ficou um pouquinho complicado. Então eu sugeri para você aí uma reformulação. E eu quero que você olhe essa reformulação, perceba como eu trabalhei com isso. Então veja só, eu vou ler a minha sugestão aqui para que você observe. Leia aí o seu segundo parágrafo no seu materialzinho. Agora preste atenção no que eu fiz. Eu vou ler aqui, tá? Olhe para o seu material aí, tranquilo. Você tem lá, posteriormente, cria-se a necessidade de melhorar a qualidade do ensino público, exigindo do governo maior investimento na área de educação. Assim, incentivando os educadores e educandos ao maior envolvimento e, consequentemente, separado, tá? Separado entre vírgulas, porque indica consequência de maneira clara, desenvolvendo esse ramo, podendo ser auxiliado, por exemplo, por reformas em escolas, lembrando, batendo na infraestrutura então, e a criação de plano de cargos e salários para os profissionais de educação. Claro, eu poderia colocar a preposição por reformas e pela criação? Sim, mas acho mais interessante manter o paralelismo. Por reformas e por criação, tá bem? Deixe da maneira que está. Por quê? Porque não fica o termo sendo repetido, tá? Até cansar, e a coesão é melhor determinada, melhor mantida, melhor realizada. Tá bem? Então, olha, primeiro, segundo, terceiro parágrafo, primeiro e segundo parágrafo já analisamos. E agora, no terceiro parágrafo, você tem o quê? Uma reiteração do papel desse investimento, tá? Falando novamente sobre os profissionais que serão formados e pela possibilidade de se desenvolver o país. Tá bem, o parágrafo está bem construído, tá? As alterações foram apenas alterações de ordem para clarear o parágrafo. Então, maravilha, o terceiro subitem aqui foi cumprido. Foi. E daí, no fechamento? O fechamento começa com uma expressão cristalizada, em face do apresentado. Isso pode tirar alguma nota do candidato? Depende de quem é seu corretor. Se ele considera uma expressão cristalizada, ele tira ali um pontinho, não muita coisa, tira só um pontinho porque é forma, tá? Então, não vai prejudicar muito a nota. Mas veja bem, conclui-se que a educação de qualidade é essencial para a evolução do país. Tá? E investimento nessa área pode trazer bons retornos à nação, na geração de profissionais e destacando cada vez mais o papel da educação no desenvolvimento e no progresso do Brasil. Maravilha! Fechou o texto com aquele impacto que precisa ocorrer, que precisa estar ali. Esse impacto, porém, só não fez o seguinte, e eu gostei muito de que esse candidato tivesse feito, tivesse retomado o quê? O início do texto, porque ele falou de uma situação de disparidade. Nós tínhamos de um lado e de outro. Ele falou então de um lado no texto, esqueceu de retomar o outro, e na conclusão ele não falou que o investimento massivo em educação iria reduzir essa disparidade, diminuindo a dificuldade de se ter, por um lado, o analfabetismo diminuindo, tá? E por outro, ainda verificarmos condições precárias de estudo. Então, para o texto ficar melhor ainda, deveria reelaborar o quê? A conclusão, inserindo um melhor fechamento que retomasse a introdução. Tá bem? Isso aqui ficou uma salada, mas você entendeu basicamente o que eu quis dizer para você. O que eu digo é, leia novamente esse texto e você tente reformular esse texto, tentando dar a sua cara, a sua roupagem para esse tema. Veja que é um tema fácil, porém exige de você. Exige o quê? Exige, em primeiro lugar, clareza argumentativa e noção de como sequenciar esses argumentos. Beleza? Fácil, super simples. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai dar uma olhadinha no segundo texto, na segunda proposta, na segunda possibilidade de desenvolvimento. Segura aí que a gente já vai olhar isso. Pausa, dá uma olhadinha no seu material aí, veja qual é o tema, estude o tema,
tente escrever uma redação como resposta e você volta para cá para a gente poder analisar o texto que eu tenho aqui para te apresentar. Beleza? Vamos lá então. Então, agora que você já observou a proposta, viu que essa é uma proposta diferente, isso também é prova discursiva, também é redação, então você se liga, rapaz, porque se você não tiver conteúdo aqui, você não faz essa prova. Percebeu? Isso aqui eu quis dizer que é um tema específico, e é um tema muito objetivo. Você tem uma pergunta direta, tem que responder a pergunta, e isso pode dificultar para o concursando que é menos experiente. Aquele cara que ainda está começando a caminhar no mundo do concurso público, quando pega um texto desse, treme na base. Agora, a pessoa que já está firme, que já está ali no meio do concurso, que já está vivenciando esse mundo, já está entrando no nosso universo, na nossa loucura, aí esse cara já consegue produzir o texto dessa natureza. Se aparecer isso para você, o que você vai fazer? Bem, se você não conhecer nada sobre esse assunto, aí você vai ter que rezar. Agora, se você conhecer alguma coisa, organize as ideias e veja que texto bonito esse que eu dei para você analisar. Vamos comigo, parte a parte, fazendo comentário. Você viu qual era a proposta, então? Você tinha lá um caso de texto sobre improbidade administrativa e você tinha que responder se nas situações hipotéticas as pessoas que estão colocadas ali cometeram improbidade. Tá bem? Então vamos observar o resultado. Qual foi o texto? Na telinha para você, vai lá. A acumulação de cargos públicos na administração direta e indireta é proibida e somente pode ocorrer em casos especiais previstos em lei. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, é lícita a acumulação de 2 cargos de professor, um de professor com outro de técnico ou científico e 2 profissionais da área da saúde. As situações hipotéticas em questão não são qualificadas como ilegais, uma vez que, conforme mencionado, Maria acumulou 2 cargos na área da saúde e Pedro atuou como professor universitário e técnico. Ambos os casos são expressamente citados e admitidos na legislação brasileira. No entanto, se a acumulação não fosse permitida, assim que a autoridade competente constatar a ilegalidade, deve, de imediato, comunicar à chefia do servidor a ocorrência, a qual informará a ele de que, no prazo improrrogável de 10 dias, deverá optar por um dos empregos, cargos ou funções, prevalecendo sua boa-fé e não instauração do processo. Se o servidor não agir e optar, a comissão de sindicância instaurará um processo administrativo disciplinar e reduzirá a apuração através do procedimento sumário, que no período de 30 dias, prorrogável, se necessário por mais 15 dias, proferirá suas conclusões e encaminhará à autoridade julgadora, a fim de ser decretada a decisão. Comprovada a má-fé, o servidor fica sujeito à demissão de ambos os cargos, ressarcimento ao erário das quantias recebidas indevidamente, suspensão dos direitos políticos, dentre outras penalidades. Você viu que o texto ficou ninja, ficou muito bom. Aliás, eu vou falar por que esse texto ficou bom. Então, se você fizer análise comigo, é claro, a parte da redação técnica, quer dizer, os mecanismos, linguagem, a estruturação foi obedecida. Há algumas particularidades, eu vou citar aqui algumas particularidades que poderiam ser revistas, poderiam ser melhoradas ainda. Então esse texto, sei lá, se nós estivéssemos colocando uma notinha de 0 a 10 e tirou 9,5, você poderia alterar algumas coisas para ele ficar com 10 mesmo. Gabaritar a prova discursiva, o que é lindo, né? Mas então veja só comigo o que foi que aconteceu nesse texto para ele ter ficado tão bom. No primeiro parágrafo, que é a sua introdução, tá? Nós temos aqui basicamente um texto que responde, né, um texto expositivo, ele responde uma pergunta. Então, na introdução, o redator começou falando sobre o conceito de improbidade administrativa vinculado à acumulação de cargos, tá? Então, na verdade, a pessoa falou que é possível essa acumulação de cargos e explicando em que situação, tá? Veja só que interessante. Então, explanou aquilo que vai dar base à sua resposta. Na introdução isso ficou bem claro. Depois, fez menção, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, então, fez menção àquilo que foi dito anteriormente, que foram os casos de Maria, né, a situação 1, e Pedro, situação 2. Por quê? Pessoal, nesse caso, você pode fazer aquela coesão esofórica. Veja bem que a questão pediu para você se era possível fazer isso. A questão
pediu para que você julgasse o caso e respondesse se eles constituíam algum problema, né, algum crime. Então, essa coesão isofórica foi muito feliz, mas veja que a coesão isofórica não foi totalmente colocada assim, o caso da Maria e o caso do Pedro. Não, houve uma especificação, Maria que fez isso, Pedro que fez aquilo. Pronto, você amarrou o primeiro parágrafo do desenvolvimento com o que você tinha lá no texto, tá? Então, ficou muito bom e muito interessante. Aí, venha para o segundo parágrafo de desenvolvimento. O segundo parágrafo de desenvolvimento já começa admitindo que eles não cometeram o crime, mas se tivessem cometido, então, começou com no entanto, aí sim vai começar a segunda parte da resposta. Quais seriam os procedimentos legais se houvesse se houvesse a constatação de irregularidade. Então veja que a redatora, que foi uma redatora, nesse caso uma aluna, começou com no entanto, e aí sinalizou para nós que estamos lendo, sinalizou a mudança de orientação, e ficou sinalizado bem claro. Então isso ficou perfeitinho. Agora vamos fazer um comentário intraparágrafo. Veja que começa assim: se a acumulação não fosse permitida, aí começa, assim que a autoridade competente constatar a ilegalidade, se não colocou uma condicional, nós deveríamos respeitar mais aqui a noção de paralelismo. Então, constatar essa ilegalidade, deveria de imediato comunicar a chefia do setor, a qual informaria a ele, ou seja, colocar esses verbos, primeiramente no subjuntivo, depois fazer a correlação do tempo verbal correto com o pretérito imperfeito, tá, do indicativo. Então essa correlação poderia ser realizada intraparágrafo. Veja bem que o cuidado com o desenvolvimento do texto exige de você, querido aluno, que observe algumas estruturas de orientação puramente gramatical na hora de escrever. Foi o caso, tá, desse nosso segundo parágrafo argumentativo expositivo, na verdade. Bem mais expositivo do que argumentativo, tá? Só respondendo ali. E aí o terceiro parágrafo do desenvolvimento fala qual seria a ação se o servidor não agisse e optasse. Então, uma continuação daquilo que foi dito no segundo parágrafo. E por que foi necessária essa quebra? Para que não ficasse confuso o segundo e o terceiro parágrafo, para que as informações não conflitassem. Então a pessoa foi muito feliz aqui de introduzir uma informação em cada parágrafo para ter maior clareza, tá bem? Então falando dos prazos e tudo mais, a fim de se realizar o julgamento. Então aqui ela apenas faz o quê? Ela confirma, ela termina, tá? Termina essa exposição. E aí vai fechar o texto. Vai fechar o texto no quinto parágrafo, né, que nós vamos identificar como parágrafo de conclusão. Nessa conclusão, ela diz: se comprovada a má-fé, qual seria então o que? A punição? Será que esse é o termo correto? Tá? Qual seria a consequência desse ato? Tá bem? E fecha muito bem. Veja que o texto ficou com uma ótima redação, tá? E se você perceber, quando eu recebi no original, claro, o texto possuía ali um caso pequeno de crase para ser consertado, mas nada que iria retirar muita nota. Estou fazendo meramente uma análise estrutural, você percebe que consegue construir um texto bom, que consegue construir um texto a contento e que ele consegue ficar o quê? Pronto para tirar uma nota alta. Tá joia? O que eu falo para você agora, meu aluno? Utilize essa prática. Pegue o mesmo tema, veja qual é o seu conhecimento em relação a isso, de acumulação de cargos, e escreva o seu texto. Ou, melhor, pegue essa dica aqui do professor Pablo. Pegue esse texto aqui, que você acabou de ler, e faça uma paráfrase dele. O que é fazer uma paráfrase? Dizer exatamente a mesma coisa com outras palavras, tá bem? Faça paráfrase desse texto, porque assim a sua escrita ganha em possibilidade, ganha em vocabulário. Na verdade, ela só tem a ganhar. É assim que você consegue desenvolver a sua escrita, é assim que você consegue fazer a sua redação melhorar. Tomando cuidado, é claro, com os mecanismos coesivos que aparecem
dentro dos parágrafos, tomando cuidado principalmente com a manutenção das ideias, que no caso em questão foi perfeita, a manutenção foi maravilhosa. No primeiro caso, ainda havia algumas correspondências a serem estabelecidas, umas amarrações melhores, mas aqui sim, você teve um texto incólume com relação às ideias, quer dizer, incólume, sem mácula, sem mancha, sem problema algum. O outro texto precisava de uma reelaboração ainda. Então veja, em qual texto você se encaixa agora? Nenhum dos dois, estou lazarento aqui, estou lascado. Então, está na hora de você ir à prática, está na hora de começar a trabalhar. Faça o quê? Pegue temas para as dissertações, essa dica por enquanto está para as dissertações, fechando esse bloco de análise de texto dissertativo, Estude os textos que as bancas apresentam para você, estude possibilidades de escrita, reveja esses vídeos de dissertação e pratique, porque redação não é talento, você sabe, é prática. Maravilha? Fechamos agora e vamos adiante, porque a gente ainda vai ter muito trabalho. Tá ok? Confio em você. Força, guerreiro!